Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da EBD. Nós estamos entrando aí no primeiro trimestre de 2024. Quero cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor Jesus e externar a minha gratidão a Deus por todos inscritos aqui do canal Rascunho da EBD. E estamos entrando no novo ano. Quero desejar feliz ano novo para todos. Já havia feito isso no último vídeo, mas quero reiterar aqui meus desejos, felicitações a todos por mais um ano que se inicia, 2024, o ano que promete, né? Teremos aí grandes desafios pela frente, mas a mão do Senhor está conosco, né? E nesse trimestre nós iremos começar falando sobre a igreja. Porque se é uma organização, uma instituição que está sendo atacada de forma veemente no mundo afora, no Brasil, é a igreja. A igreja, suas doutrinas, e nós estaremos contestando isso e apresentando para o povo quem é a igreja, o que a igreja faz, o que tem a igreja, a imagem da igreja, enfim. E nós temos aí 13 lições para estudarmos. Esse tema é uma temática que se ensina no campo teológico, que é eclesiologia, né? Com certeza temos muito a falar sobre esse assunto, muito a aprender, por que não dizer, tá certo? Na primeira lição nós temos a origem da igreja. Na segunda lição nós estaremos estudando sobre a imagens bíblicas da igreja. Na segunda lição estaremos estudando na terceira, aliás, estaremos estudando a natureza da igreja. Na quarta lição, estaremos estudando a igreja e o reino de Deus. Na quinta lição, estaremos estudando a missão da igreja de Cristo. Na sexta lição, estaremos estudando igreja, organismo e organização. Na sétima lição, estaremos estudando o ministério da igreja. Na oitava lição, estaremos estudando a disciplina da igreja, na igreja. Na nona lição, estaremos estudando o batismo, a primeira ordenança da igreja. Na 10ª lição, nós estaremos estudando a ceia, a segunda ordenança da igreja. Na lição de número 11, 11ª melhor, estaremos estudando o culto da igreja cristã. Na 12ª lição, estaremos estudando o papel da igreja no culto, aliás, o papel da pregação no culto. E na 13ª lição e última, estaremos estudando sobre o poder de Deus na missão da igreja, não é? E para começar, nós vamos estar aqui definindo o termo do que significa igreja. Nós temos aqui algumas informações contundentes que vai nos apresentar de forma clara e objetiva o que significa esse termo igreja, não é? E o que ela representa, o que representou, e até então como a igreja vem se norteando em cima dessa representatividade que é de fundamental importância, né? Então vamos à lição propriamente dita. Nós temos a lição está dividida em tópicos. Nós temos a introdução, nós temos o primeiro tópico, que é o povo de Deus na Bíblia e na história. Nós temos o segundo tópico, que é a igreja como criação divina. E nós temos o terceiro tópico, a igreja como comunidade dos salvos, né? Então, essa é a primeira lição que estaremos aqui trabalhando, a origem da igreja, né? Para fazer essa tratativa de origem da igreja, nós temos, sim, informações interessantes, não é? Para tratar disso, né? Então, dentro da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, também chamada assim, eclesiologia cuida da doutrina da igreja. A igreja, ela jamais perdeu a relevância histórica, não obstante aí as frustradas e constantes tentativas preparadas pelo inimigo, né? E nos últimos dias não tem sido diferente. A igreja tem sido atacada de forma avassaladora. Então nós vamos trazer aqui a terminologia da palavra igreja, a etimologia da igreja. Esse termo é um termo grego, eclesia, que quer dizer Assembleia de Cidadãos Livres, que foi adotado pelo autor do Novo Testamento e empregado aí para referir uma nova aliança do povo de Deus. Com o passar do tempo,
a palavra igreja adquiriu um novo significado, que é a edificação dedicada ao culto religioso. Dentro do contexto, no contexto da democracia em Atenas, ou ateniense, no século V a.C., Polis de Atenas introduziu uma nova forma de governo, a democracia. Tratava-se de uma democracia direta, da qual todos os cidadãos livres participavam das decisões públicas e por isso se reuniam em uma assembleia. Daí veio a palavra eclesia. Por parte de uma assembleia é necessário cumprir os requisitos essenciais: ser pais de ateniense, ser maior de idade, de maneira excepcional, e ser um estrangeiro. De maneira excepcional, um estrangeiro podia adquirir a cidadania de Atenas lá, naqueles tempos. Na época de Cristo, Jesus ele era vivo, havia 3 instituições: Israel, templo e sinagoga. Então, existia 3, na época que Jesus era vivo, existia 3 instituições em Israel: o templo, a sinagoga e a igreja. As 2 primeiras tinham caráter religioso, na verdade, correspondia à construção concreta. No entanto, a terceira se referia à Assembleia de Cidadãos e por esta vez não tinha relação nenhuma com a edificação de igreja. No Novo Testamento, o termo igreja foi adotado para referir-se à comunidade de pessoas que seguiam a doutrina de Cristo. Nesse sentido, Mateus capítulo 16, versículo 18, nos fala isso, e Jesus dirige-se a pré diz: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Segundo as diversas doutrinas cristãs, Jesus é o germe da nova comunidade religiosa. Sua principal missão consiste em convocar todos os homens ao reino de Deus. Da mesma forma, a partir dessa comunidade religiosa, o evangelho passa a ser aí proclamado. Por último, na liturgia católica, a Eucaristia e elementos fundamentais aí, atividades realizadas pela igreja. Depois nós temos alguma parte hierárquica e assim sucessivamente. Aí um pouco da etimologia da palavra igreja, do que se denota a igreja. Então, dentro dessa proposta, nós vamos dar continuidade aqui, tá certo? A definição, porque a igreja é um projeto de Deus, e a definição da palavra igreja traduz do grego, como já disse, No Antigo Testamento é chamado de Kaal, que reporta-se à congregação do povo de Israel, constituído para perdoá-lo em meio às nações, adorá-lo em meio às nações pagãs. Então, o vocábulo igreja, traduzido do grego, significa chamados para fora, para constituir um agrupamento de pessoas compromissadas com Cristo e a proclamação do seu evangelho. A palavra igreja indica também o propósito para o qual Deus estabeleceu esse projeto e não se reporta especificamente a esta ou qual denominação da sua estrutura em si mesmo, Mas o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, em todas as épocas, desde o seu estabelecimento, Então, o projeto oculto do ministério de Deus está pautado dentro da igreja. Tá certo? Então, qual o segredo da origem da igreja? Apesar de ser uma constituição humana, tem procedência divina, ou seja, procede de Deus, foi estabelecido pelo próprio Deus, que sustenta e que faz com que tudo o que projetou para ela em sua trajetória se realize. De outra forma, só saberíamos alguma coisa ou algo a respeito de hoje, apenas através das páginas empoeiradas dos historiadores e não de sua pujante e aguerrida presença contemporânea, na luta contra o mal e na proclamação das boas novas, traduzida de forma traduzida ao mundo com o primeiro advento de Cristo. Então, conhecer o que a Bíblia revela acerca da igreja fortalece a nossa fé, anima a nossa caminhada e traz segurança, E assim sucessivamente. Então a igreja é uma comunidade, é um projeto de Deus. A igreja foi desde a eternidade concebida na mente de Deus. Isto é, isso explica que em sua peculiaridade e natureza de um povo adquirido, que não se
se enverga por diante das pressões. A nossa temática desse trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, portanto, nós vamos estar estudando sobre eclesiologia, né? A igreja é um projeto de Deus revelado aos homens, né? Ainda trabalhando essa questão da eclesiologia, né? Dessas terminologias. O significado da palavra igreja em inglês é church, né? Que vem do grego kyriakos, que aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, a saber em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 e Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Na primeira ocorrência, a palavra usada é referência à reunião dos crentes para a ceia do Senhor. Na segunda é um sinônimo para o dia do Senhor. Então a palavra escocesa kirk, dessa vez vem desse termo grego, que é uma doutrina bíblica da igreja, entretanto, não pode ser edificada sobre uma única palavra que aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. O termo mais abrangente e ativo é eclesia, que significa assembleia, precisa ser compreendida. Então a eclesia vem de 2 palavras que juntas significa chamar para fora. Primeiramente, usada na antiguidade para se referir a uma assembleia de cidadãos livres de uma cidade, conforme eu disse anteriormente, né? A palavra usada no Novo Testamento é uma alusão à igreja lá traduzida pela Septuaginta, né? No Antigo Testamento, e a tradução grega do Antigo Testamento, né, que vem a palavra eclesia, aparece cerca de 100 vezes e foi utilizada para traduzir o termo hebraico kahal, que o termo sinagogue, entretanto, foi usado com frequência para traduzir kahal. No Antigo Testamento, eclesia indica uma assembleia. Deuteronômio capítulo 10, capítulo 9, verso 10, Deuteronômio 23, 3, Miqueias capítulo 5, capítulo 2, verso 5. É um agrupamento de político que se indica lá em Esdra capítulo 10, verso 8 e o verso 12, e Neemias capítulo 8, versículo 2 e versículo 17. Já em 1 Crônicas capítulo 6 e 7 também se refere à reunião dos israelitas para a congregação do templo. A partir do termo predominante dito, não é? Nós vamos descrever aqui quase equivalente à igreja após a época dos relatos do Evangelho faz sobre a vida de Jesus. As notáveis exceções, é claro, são Mateus capítulo 16, versículo 18 e Mateus 18, versículo 17. Uma pessoa pode dizer, com exceções, claro, uma pessoa pode dizer com certeza, escreve koine, ou seja, todos os escritores dos primórdios do cristianismo usavam a palavra eclesia, que somente para aquela congregação que vieram a existir a crucificação, após a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então, se a igreja não veio a existir senão após o primeiro advento de Cristo, então por que o próprio Cristo usou a palavra igreja 2 vezes? A resposta está em Mateus 16, versículo 18. Ele falou da igreja ainda vindoura, edificarei a minha igreja. E em Mateus 18, 17, ele diz, eu sou eclesia, para referir-se ao corpo local de cristão. Então, definindo esses termos, podemos observar isso. Em Atos capítulo 7, verso 38, se referia à assembleia de congregação ou congregação de eclesia dos judeus, ou seja, dos israelitas, ou melhor, no deserto. No termo igreja, estende-se aos crentes visíveis somente a Deus, no capítulo 2 de Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo de número 19, ou seja, a chamada Igreja Universal, os crentes de locais específicos, Romanos capítulo 16, verso 1 e 1 Coríntios capítulo de número 1, verso 2, 2 Coríntios 1 e 1 e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Usando uma metáfora de construção, Paulo diz que a igreja é uma comunidade local que está sendo edificada em Cristo. Timóteo recebeu o encargo de ensinar os crentes que se portaram
se portarem na igreja ou casa de Deus, né? Então a igreja se encontra em um segmento específico da história da salvação e o período dentro do dia de Pentecostes, o arrebatamento. No arrebatamento a igreja será representada sem mácula e sem ruga, uma referência da pureza da igreja, da futura igreja no céu. Então o conceito neotestamentário da igreja no Novo Testamento, o neotestamentário já fala de Novo Testamento, a igreja consiste em crentes em Cristo Jesus, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, compromissado com uns aos outros, né? Então, em amor chamado para fora deste mundo, a fim de viver uma vida em comunhão de adoração, cuidado e temor e testemunho. Então, o termo igreja pode se referir à igreja universal, ou seja, todos os crentes que da era presente, e também se referir à igreja local, né, como corpo local de crentes que se reúne, não é? E nós temos também a evidência das Escrituras que tem outra categoria e é chamada de translocal, ou seja, os primeiros cristãos estavam bem cientes das outras congregações, a ponto de ser movido de compaixão e atitude, não é, sacrificial. Daí é o nascimento, a origem da igreja propriamente dita, né? Os termos dentro desse contexto nós vamos observar doravante, não é? E toda a sua doutrina. Nós vamos estar passando aí de forma bem objetiva dentro dessa contextualização, dentro dessa base bíblica, né, que apresentamos aqui. Nós temos a igreja universal e a igreja local. A igreja universal pode se referir à igreja a partir de Hebreus capítulo 12, versículo 23 e 24, nessa passagem os fiéis são vistos como aqueles que se chegam ao Monte Sião, em Jerusalém, na Jerusalém Celestial, na cidade do Deus vivo. Então trata de uma referência óbvia do céu ao céu, que se diz respeito à igreja dos primogênitos. Já na igreja local, enquanto Jesus se reuniu com seus discípulos em torno da sua pessoa durante a sua vida terrena, esse grupo jamais foi chamado de igreja. Mesmo com a instituição da ceia do Senhor, o discípulo não carregava sobre esse título sobre si. A percepção da igreja surgiu gradativamente na comunidade cristã primitiva, aguardando a volta iminente de Jesus. Os crentes resolveram viver a trabalhar à luz dessa expectativa. Depois tem a igreja translocal, que eu também citei aqui, tá certo? Que é encontro de crentes locais, de várias localidades, que criam de certa coesão, e às vezes é difícil diferenciar esse grupo de uma igreja local e uma igreja de cidade, e outras têm sido um formato da mesma região. Então Paulo estava bastante ciente disso como plantador de igreja do primeiro século, né? Quando ele escreveu aos Coríntios, por exemplo, ele endereçou a carta à igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos, todos em que todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus, né? Senhor deles e nosso. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 2. Então havia aí a unidade de distribuição geográfica das igrejas, né? Então, ultimamente eu estou falando sempre sobre essa questão de geografia, né, porque temos que trabalhar dentro dessas propostas. Dentro dessa razão, dessa verdade bíblica, nós vamos começar aqui a nossa lição. Na verdade, estamos trazendo aqui todo o conceito, né? E vamos lá, a rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja é de fato a importância que ela tem. Para o apóstolo, os primeiros cristãos da igreja era relevante. Paulo, por exemplo, denominou de coluna e firmeza da verdade. Pedro chamou de geração eleita. Nesta lição, notaremos que a Bíblia de fato revela sobre a igreja, e veremos também que a eclesia, ou a Igreja de Deus, está longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Primeiro tópico nos diz assim: o povo de Deus na história, na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo carral, que eu já trouxe isso, se refere a um juntamento de povo, né, debaixo do pacto, do antigo pacto, que eu falei sobre os israelitas, né?
Depois nós temos aí, dentro dessa, recebe-se uma convocação para uma assembleia, um ato de reunir em assembleia. Desta forma, Carral é descrito como um povo reunido, a congregação do povo, a multidão e congregação. Nós temos Deuteronômio 4:10, nós temos Juízes 20, verso 2, nós temos 1 Samuel 17:47, não é? E nós temos a congregação também apontada em 1 Reis, capítulo de número 8, verso 22, e a congregação de Israel apontada em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 2, e o grande ajuntamento apontado em Neemias, capítulo 5, versículo de número 7. O termo Carral, portanto, no contexto do Antigo Testamento, refere-se a Israel etínico, uma nação que se ajuntava e reunia para fim culticos ou não, não é? Então era assim que se trabalhava. Dentro do Novo Testamento trabalhamos o termo eclesia, não é? E depois nós temos o subtópico 3 do tópico 1, diz assim: na história, a igreja na história. Há quem creia que a igreja subsiste governada por Pedro, pelo sucessor de Pedro e pelos bispos de comunhão. Evidentemente, a tradição protestante rejeita de forma veemente esse conceito, né? Temos aqui alguns materiais que vou estar indicando para vocês, mas reprova de forma contundente esse conceito, né, de que Pedro e tal é o Papa da igreja. Essa visão nem é visão petrina, não é? Para começar. Então nós temos a igreja do Antigo Testamento, né, que essa visão do Antigo Testamento ela nos apresenta uma visão dentro desse conceito, e nós temos a historicidade da igreja dentro dessa visão contemporânea. Nós vamos ver aí na teologia sistemática, por exemplo, de Roberto Culver, não é? Da editora Shed Publicações. Ela vai nos trazer uma alusão muito interessante quando fala na página de número 1098, ou melhor, nós vamos ver que sobre a fundação da igreja, cumprindo sua promessa acerca da igreja, feita em Cesareia de Filipos. Deu-se então o dia de Pentecostes, e assim o Espírito Santo desceu sobre quase 120 crentes. Essa base está contextualizada aqui na lição bíblica em classe, que é em Atos capítulo 2, versículos número 1 e 2 e versículo 37 e 38, né? E assim sucessivamente. Então, Lucas capítulo 24, 49 e Atos capítulo de número 1, versículo 8 também nos vai tratar disso. Então, a partir desse dia, vê-se que o livro de Atos, vê-se no livro de Atos que a igreja surgindo, se estruturando e se espalhando e crescendo pelo mundo afora, né, em todas as épocas, né? No Novo Testamento desenvolve-se toda a esfera da igreja. As epístolas, por exemplo, apostólicas, são destinadas às igrejas espalhadas por diversas regiões desenvolvidas no mundo, não é? Então, daí, tais como Oriente Médio, Ásia, Europa, entendeu? Ao fazer menção aí à sua igreja, Jesus asseverou a sua proteção. Ele abriu o trabalho, instituiu a igreja e também deu proteção. Ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerá contra ela, conforme está Mateus, capítulo 16, versículo 18. Né? Então, prezado aluno, prezado mestre, observe o quanto é importante a Igreja de Cristo, né? E como foi a sua fundação. Que Jesus queria dizer, as portas do inferno em geral, temos em mente aí que as portas do inferno são as portas que dão acesso a Ele, ou seja, de fora para dentro, mas aqui não é algo que parece estranho do que Jesus estaria falando. Então, essa é a pergunta. Com toda certeza, essa declaração, o Senhor Jesus está dando plenas garantias de que o poder do mal e da morte não prevaleceria contra a sua igreja. É muito claro e objetivo aqui o texto. Mas o que é igreja? Não é? Trouxemos aqui a questão da terminologia, não é? Também o Manual de Teologia de Moody, da Igreja Batista Regular, vai nos fazer referência a isso, não é? Esse de Paul Ennis, ele vai trabalhar bem essa proposta. É tipo de o que a igreja propriamente dito é um povo especial,
é um povo zeloso e de boas obras, os tipos apropriados de uma vida para gerar para a era da graça, né? Então a igreja é isso aí, é propriedade exclusiva de Deus. O propósito da igreja é um estado de ser povo exclusivo de Deus, não tem por objetivo produzir vaidade. Isso é bom que se diga, não é? A igreja não é instituição de caráter político. A instituição romana não a representa, né? Então, dentro da igreja primitiva, nós temos razões sobejas. As leis civis não definem a igreja, né? Não é instituição humana. As duas dimensões da igreja, no âmbito universal e no âmbito local, também já trouxe, né? E podemos observar que as igrejas visíveis e a igreja visível e a igreja invisível. Então, essas duas dimensões, uma visível e outra invisível, a igreja visível é a igreja do seu aspecto social, conforme é propriamente precedida pelos homens, que é o alvo da eclesiologia. A igreja de seu aspecto eminentemente espiritual é a igreja conforme vista por Deus. Todas as igrejas existentes na face da terra são conhecidas por todos, assim como todos que elas participam. Então essa igreja são todos mencionados nas escrituras, como a de Roma, a de Corinto, a da Galácia e as igrejas do Apocalipse. Então é totalmente bíblica esta visão, né, da eclesiologia. Então, dentro dessas razões, podemos observar que a origem da igreja tem a sua base, tem a sua estrutura, tem o seu nascimento, tem a sua égide em Cristo. Foi Ele que fundou a igreja, foi Ele que deu origem à igreja. Ele deu a origem e deu proteção, e dá proteção. Dá proteção à igreja, não é? Então podemos observar quão importante é esta visão cristocêntrica da igreja, não é? Podemos observar dentro do seu contexto amplo, não é? Dentro do seu contexto amplo, que a igreja, dentro das suas bases formais e dentro da sua origem, né? Então temos o objetivo de apresentar isso, né? Então nós temos as bases bíblicas para a origem da igreja, então de maneira que é usada como referência da Assembleia dos Crentes, né? Então eu já disse que a palavra eclésia veio a significar igreja cristã, ou seja, nesse sentido universal, ou no sentido visível. O sentido universal é a igreja invisível, e o sentido local é a igreja visível, que também já trouxe isso aqui com abrangência. E a ordenação da igreja por Deus, todas as obras de Deus. A igreja não é uma ideia tardia. Ele ordenou a igreja desde a eternidade, uma vez que Deus é eterno, é imutável. O que Ele quer o que Ele deseja, Ele desejou de forma imutavelmente, desde a eternidade. Isto é a igreja. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante deles, conforme Atos, ou seja, Efésios, capítulo 1, versículo 4, e que dá consonância com 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Os decretos de Deus são eternos e finais. Ele é a origem, Ele é o iniciador de toda a salvação, inclusive dos crentes do Novo Testamento, pois somos aí eleitos segundo a presciência do Pai. Ele conhecia não somente a igreja em geral, mas também cada pessoa em particular. Então ele conhece e ele é o fundamento. Ele é o fundamento. Então provando de forma contundente, de forma clara, né? O fundamento do Antigo Testamento para a igreja, como vamos achar isso? Embora terrenamente a igreja tenha começado nos tempos de Cristo, no Antigo Testamento faz preparativo para ela. A igreja ordenada por Deus desde a eternidade, conforme já disse, também começou aí de maneira pré-determinada, assim vindo aí a plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. O Antigo Testamento ele prediz o tempo vindouro das bênçãos de Cristo para os gentios. Então a igreja envolve um mistério que não foi compreendido no Antigo Testamento, mas Deus estava fazendo preparativo para a igreja. Apesar disto, todos os planos
que para escolher uma nação por cujo intermédio Deus iria abençoar o mundo. Então, em Gênesis 12, versículo de 1 a 3, também era o plano para a igreja e seria edificada em Cristo. Então, acontecerá naqueles dias que as nações perguntarão pelas raízes de Jessé, posto por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso glorioso. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis da tua glória chamar-te-ão por um novo nome, que é a boca do Senhor nomeará. Ok? Então, no Antigo Testamento prediz não somente o estado espiritual, mas prediz o estado dos conceitos da igreja e instituição, tá certo? E assim sucessivamente. Então, não temos muito que fugir disso, e doravante estaremos estudando eclesiologia, um assunto interessante para os dias atuais. A igreja como uma criação divina, já trouxe agora, foi Deus que criou e estabelecida por Ele. A igreja como uma comunidade de salvos, também regenerado pelo sangue de Cristo. No Pentecoste, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão de pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Né? Então, nós temos os selados pelo Espírito Santo e o batismo de Cristo e do Espírito Santo. O apóstolo Pedro ele exortou os presentes no dia de Pentecostes que se arrependesse também e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a doutrina da igreja ela é abrangente para todos aqueles que buscam ao Senhor nosso Deus. Millard Erickson, ele observa que Lucas não emprega a palavra igreja no seu evangelho, mas a palavra aparece 24 vezes em Atos, não é? E desse fato sugere que Lucas não tinha nenhum conceito da presença da igreja antes do período um período abrangido em Atos capítulo 8. Eu não tenho não vou contestar muito isso, mas nessa obra aqui, vou apresentar aqui, Teologia Sistemática de Stanley Horton, não é? Ela vem trazendo de forma abrangente esta outra obra aqui, né, de Norman Geisler, muito interessante. Ela só tem 2 volumes, é no volume 2, está aí, certo? Outra obra interessante para você entender um pouco sobre a igreja também está aqui, um material de Walter Brunelli, Teologia para os Pentecostais, uma análise sistemática expandida, não é? Outro material que eu apresento para todos vocês nessa lição é esta obra aqui, A Igreja, o Corpo de Cristo no Mundo de Hoje, né? Prefaciada aí por Charles Swindoll, uma obra da editora Agnus, né? E Ed Reyes, o nome do comentarista. Interessante, precisa ter na sua biblioteca, tá certo? Para aqueles que contestam a igreja também, nós temos material aqui para contestar eles, né? Temos hoje essa onda, esse modismo de igreja emergente, o movimento church, os desigrejados, assim, Os Sem Igreja, certo? De Nelson Bomilcar, e Por que Amamos a Igreja, tá certo? Da editora Mundo Cristão, certo? Muito interessante, vai ser uma lição de bastante assunto para a gente. Nós temos aí, com certeza, o dever de apresentar a melhor lição possível para os nossos alunos. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.